Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, dia de vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje o tema que eu gostaria de falar com vocês é sobre teach versus aba. Bom, vocês podem me conhecer ou não, eu costumo falar muito de aba, análise do comportamento aplicada, mas eu também me identifico muito com o teach. Bom, eu vou colocar aqui para vocês na descrição desse vídeo, onde vocês podem conseguir um pouco mais de informação sobre o teach. No Brasil, o teach é muito difundido pela professora Maria Elisa Grange Fonseca e pela Viviane de Leon. São as duas habilitadas a dar treinamentos e formações em teach no Brasil. Bom, o teach nasceu lá na Universidade da Carolina do Norte e é um programa psicoeducacional muito voltado para autistas, que preza por organizar o ambiente de modo que esse ambiente ou as atividades elas possam contar para o nosso aluno, para o nosso adulto, se a gente estiver falando de um cenário de trabalho, que esse ambiente ele possa ser organizado de tal maneira que ele possa contar para quem ele está destinado, no caso, para uma criança autista, para um jovem, para um adolescente, para um adulto, o que se espera dessa pessoa. Então, o próprio ambiente, ele conta o que se espera, ele está organizado de uma maneira que o próprio ambiente conta, dá dicas, dá pistas do que se espera desse adulto naquele determinado cenário. Bom, a gente costuma ver muito aí na internet atividades organizadas dentro do teach. Bom, tem gente que gosta de chamar de método, tem gente que gosta de chamar de realmente um modelo, de uma, é como se fosse uma framework, uma moldura, tá? Em que se insere aí vários aspectos. Bom, mas o que eu vejo tendo estudado o teach e estudando muito análise do comportamento, fazendo mestrado nessa área? Eu vou passar aqui para vocês as minhas impressões como mãe, como profissional e como estudiosa. Bom, eu fiz uma pós em ensino estruturado, muito bacana, é uma das melhores pós-graduações que eu já fiz. Eu aprendi realmente muito de autismo, eu aprendi muito de teach, eu aprendi muito de como estruturar uma atividade, como organizar um ambiente. Mas tem algumas coisas que eu ainda sinto falta dentro do modelo teach. Eu sinto falta de uma literatura, eu sinto falta de artigos científicos. Então, essas coisas, existem alguns livros dentro do teach, mas eu não consigo achá-los de uma maneira tão fácil, de uma maneira tão acessível, vamos dizer assim, como a gente encontra na análise do comportamento aplicada. Então, se você colocar aba no Google e procurar nos artigos acadêmicos, você vai ver muita produção científica. Muitas, sobre os mais diversos temas, sobre pesquisa que foi feita para treino de toalete, pesquisa que foi feita para ensinar comunicação alternativa, pesquisa que foi feita para ensinar habilidade de comunicação funcional, pesquisa que foi feita para atuar com comportamento problema. Então você consegue isso numa escala muito maior em inglês, mas numa escala respeitável em português, porque nós temos muita gente bacana fazendo pesquisa e publicando essas pesquisas. Então, quando a gente joga para o teach, a gente não vê isso da mesma maneira. Então, eu sinto falta de um embasamento teórico maior do que se comparado ao que a gente tem na análise do comportamento aplicada. Então, o teach, ele tem uma base comportamental, mas como eu vejo? Eu não vejo que teach e aba, eles se contrapõem, eu vejo que eles se completam. Na minha humilde opinião, eu vejo que eles se completam. Na minha visão comportamental, eu vejo que o teach nada mais é do que um arranjo de contingências, um arranjo desse ambiente
para que eu possa obter a resposta, obter o comportamento que eu estou almejando com o meu aluno, com o meu filho ou com o meu paciente. Então, quando o TEACH preza pela estruturação do ambiente, para mim isso é um arranjo de contingências. Isso aí é trabalhar com antecedentes. É trabalhar para que eu possa organizar essas contingências, organizar esse ambiente para que a resposta possa acontecer. Então, essa é a minha visão. Então, eu não vejo que eles se contrapõem, eu vejo que, de fato, eles se completam. Eu acredito que o TEACH, ele nos dá a ideia de como fazer. Ele nos dá ideias através de um modelo extremamente visual, da organização visual das atividades, da organização visual do ambiente, da organização visual do que se espera daquele aluno, do que se espera daquela criança. Então, eu mesma organizei o meu consultório aqui dentro um pouquinho do TEACH, com esses preceitos, de modo que eu tivesse um cantinho de descanso, de relax, de leitura, um cantinho de atividade 1 para 1 e um cantinho de atividade do adulto com a criança. Então isso foi o TEACH que me trouxe essa ideia. Então é dessa forma, na hora de organizar as atividades, na hora de fazer uma adaptação curricular, é a forma também como eu vejo o TEACH. É de organizar essas atividades de modo que essas atividades possam estar prontas e organizadas da melhor maneira possível para que essa criança possa conseguir fazer sozinha essa atividade. A própria tarefa esteja organizada de uma maneira que ela não vá precisar do adulto ou que ela precise do adulto o menos possível. Então, todas essas questões de organizar material foi muito também o TEACH que me deu, de como colocar isso em termos práticos. Mas toda a base teórica de como arranjar tudo isso realmente foi a análise do comportamento aplicada que me deu, porque quando eu quero elaborar uma intervenção, elaborar um plano plano de intervenção comportamental, eu preciso buscar literatura, eu preciso buscar pesquisa, eu preciso buscar artigo científico. Se eu for lá no Google e pesquisar nos jornais de análise do comportamento, no JABA e em outros, eu vou conseguir uma grande fonte de pesquisa. Então isso nos dá uma segurança para planejar uma intervenção muito grande, certo? Então, eu acho que essa é a ideia que eu queria passar para vocês um pouquinho. Eu vou deixar algumas informações na descrição desse vídeo para que vocês possam pesquisar mais, para que vocês possam buscar outras fontes de se aprofundar. Eu também vou mostrar um pouquinho aqui no final desse vídeo do meu consultório e de algumas atividades estruturadas para vocês. Pessoal, por hoje é só. Um grande beijo. Até a próxima quinta-feira com um novo vídeo. Tchau!